atingida. E nesse sentido, aqui falando um pouco mais de política, o que estava acontecendo nesse momento aí? Qual que era a impressão de um brasileiro médio comum olhando o que estava acontecendo? A gente tinha um cenário que o Bolsonaro ele estava sendo julgado para e provavelmente ia acabar. Isso eu tô falando de um tempo atrás, que agora ele está preso, né? Mas um tempo atrás provavelmente ia para cadeia. E então começou uma movimentação da família Bolsonaro e da galera mais alinhada ao bolsonarismo, de tentar reverter com anistia qualquer coisa. Então o Eduardo Bolsonaro acaba indo lá para fora, e ele começa a dizer que estava tendo alguns encontros com o Estado americano e tudo mais, na ideia de, pô, olha que o absurdo que estão fazendo com meu pai, e aí por isso a Lei Magnitsky, em certa medida isso serviu como uma boa desculpa para aplicar o tarifaço, legal. Só que existiu um efeito rebote interessante aqui, que essas ações, tudo isso que aconteceu, elevou a popularidade do presidente, da sua chapa, da situação, que era um efeito absolutamente não pretendido por quem estava advogando nesse sentido. Então aqui duas coisas. Como é que tu avalia a mudança de capital político em tudo isso que aconteceu? E se diria que realmente que o tarifaço, alguma decisão do Estado americano realmente aconteceu por conta das ações do Eduardo Bolsonaro? Por quê? Porque ele está sendo... A galera está olhando, vendo se ele está atentando contra o país, não sei o quê. Tem uma galera que não dá tanto crédito para ele. Eu queria que tu, do teu jeito, me dissesse o que você pensa. Olha, Igor, primeiro, eu acredito muito no julgamento popular. Tá. Eu acho que o povo erra menos que as elites. Ele precisa ter todas as informações. Então, eu acho que o presidente Lula foi correto. Ele falou, olha, o poder judiciário é outro poder, eu não interfiro lá. Aliás, o presidente Lula foi preso. Não ficou 24 horas preso, ficou 1 ano e meio preso. E não quis derrubar o governo por causa disso. Quer dizer, aceitou o julgamento da justiça e lutou para corrigir, até que foi corrigido. Então, colocou claramente que era outro poder. Você imagine, vou dar um exemplo, quem está nos acompanhando, os Estados Unidos resolve abrir um processo contra o Partido Democrata, contra o Barack Obama. Aí nós, brasileiros, falamos, não, nós não concordamos com isso, nós achamos que está errado. Então nós vamos aumentar o imposto aqui no Brasil para o produto americano. Olha, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é um julgamento judiciário, que a pessoa tem que ter o direito de se defender, apresentar provas, se defender. Outra coisa é imposto regulatório. Imposto regulatório não tem nada a ver com política partidária, com fulano, beltrano. É imposto regulatório, é comércio exterior, regrado pela OMC, Organização Mundial do Comércio. Então, o que fez o governo brasileiro? Não vamos retalhar e vamos fazer o diálogo e a negociação. Foi isso que foi feito. Se procurou buscar um diálogo e uma negociação. E a conversa direta do presidente Lula com o presidente Trump abriu uma avenida. Que é nada como você olhar no olho um do outro e cada um colocar os seus argumentos. E mostrar que, olha, Brasil e Estados Unidos, 200 anos de amizade. 200. O Citibank está no Brasil há 110 anos. A General Motors está no Brasil há 100 anos. A Caterpillar está no Brasil há 70 anos. 4.000 empresas ganhando dinheiro, crescendo, gerando emprego. O que nós precisamos é ter mais integração nas cadeias produtivas, é ter mais exportação e importação, complementariedade econômica. Nós estamos falando das duas maiores economias e maiores democracias das Américas, que é os Estados Unidos e o Brasil. Sim, verdade. Mas você sente que houve tu analisa que houve um ganho de capital político pela tua chapa por conta de algum xadrez jogado errado do lado de lá? As pesquisas mostram que sim. Eu não sei o quanto influenciou agora que teve maus brasileiros lá fora tratando de levar informação errada
para o governo americano, isso teve. E errada, porque os Estados Unidos não tem déficit com o Brasil, tem superávit na balança comercial, tanto de bens quanto de serviços. A nossa tarifa para os produtos americanos é muito baixa, e 80% é zero praticamente. Então prevaleceu os bons argumentos e o interesse público.